No vídeo de hoje vamos falar sobre liderança em trabalhos voluntários. E aí nós falamos esses vídeos sempre ao redor da mesma temática, a ferramenta Coerência, Autonomia e Disponibilidade, que é a ferramenta CAD, do líder raiz. Então no trabalho voluntário tem um detalhe, uma característica bastante específica. As pessoas não têm remuneração ao redor dessa atividade. E aí, de maneira geral, no nosso país nós somos educados a envolver com uma coisa associada a dinheiro ou a remuneração financeira. Como o trabalho voluntário não tem, o vínculo ao redor desse trabalho torna um tanto diferente de uma tarefa regular ou de uma rotina regular. Para nós ainda, quanto pessoas, é um pouco difícil percebermos o valor de comunidade. Nós ainda temos valores individuais ou vontades individuais muito maiores, claro, com todas as exceções possíveis e que a gente pode colocar aqui. Enfim, então como estabelecer coerência num trabalho voluntário? Você que é líder de um trabalho voluntário, você que é liderado também, quando você é líder de um trabalho voluntário, o seu esforço e o seu envolvimento é muito grande, precisa ser muito grande. Porque você precisa renovar essa intenção e essa coerência a todo momento, deixar isso claro para as pessoas e renovar em você, porque às vezes é desanimador. Já vi isso várias vezes. Bom, como então estabelecer essa coerência? Um trabalho voluntário gira ao redor de uma perspectiva, seja, por exemplo, vamos montar uma festa no bairro, vamos montar uma festa religiosa, ou vamos auxiliar pessoas no desenvolvimento de tal coisa, e aí você convida voluntários para aquela direção. Ou seja, até uma tarefa pontual. Vamos organizar um evento aqui esse fim de semana e precisamos de alguns voluntários. Nesse sentido, esse desenho tem que estar muito claro. O que se vai fazer e até onde vai fazer. Então, quando você for fazer trabalhos voluntários, não faça perspectivas ou coerências ou projetos de muito longo prazo. Envolva pessoas em tarefas de curto prazo. Porque no curto prazo, as pessoas no trabalho voluntário vão conseguir se engajar. Elas não vão medir muito, assim, nossa, nós vamos ficar aqui 3 anos fazendo isso. Nossa, nós vamos fazer esse tanto de coisa e eu não vou ganhar nada. Enfim, quando você faz tarefas curtas, a pessoa não consegue medir isso muito bem. Então ela se envolve e faz ali muito mais por entusiasmo daquele momento, porque um amigo convidou, alguém o trouxe, do que realmente por entender um propósito muito grande. Então apresente um propósito curto, uma tarefa curta, e deixe que a experiência dela, a participação dela nesse momento curto, se transfira ou se transforme, se for o caso, para ela numa tarefa de longo prazo ou num comprometimento de longo prazo. Então, como estabelecer essa coerência em trabalhos voluntários? Estabeleça prazos e tarefas curtos. Ações curtas, tarefas curtas e de pequeno prazo. Por isso que envolve que o líder tenha essa renovação de coerência, essa renovação de energia a todo momento quando ele está liderando tarefas voluntárias. A segunda coisa é a autonomia, que também é um tanto complexo nesse sentido, porque você dá autonomia para a pessoa fazer e o comprometimento em trabalhos voluntários, de maneira geral, não é tão amplo quanto em outros conhecimentos ou outras atividades, dar autonomia às pessoas é um tanto mais complexo. Então também precisa que o líder em trabalhos voluntários se envolva muito mais com a atividade de cada grupo. É mais difícil delegar tarefas em trabalhos voluntários e elas serem executadas com bastante qualidade do que, na minha experiência, em outros tipos de trabalho. Então, o que convém fazer de novo? Fracionar essas tarefas em atividades pequenas. Então, o líder ou os líderes desse trabalho voluntário não deixe na mão de uma única pessoa a responsabilidade sobre a coisa, porque pode ser que não aconteça, porque pode ser que o comprometimento dela não seja tão grande quanto o seu enquanto líder. Então já vi, por exemplo, uma coisa não acontecer porque o líder foi lá e entregou uma responsabilidade muito grande numa pessoa que não se comprometeu. E aí a coisa não aconteceu como um todo. Então o interessante é que tem um líder ou 2 líderes que são muito comprometidos, e isso é possível perceber. Geralmente esse comprometimento é de quem pensou na ideia ou trouxe a coisa, está lá todo dia executando a coisa, ou está envolvido com a coisa, e distribui então essas tarefas pequenas, dê pequenas autonomias ou pequenas doses de autonomia, porque senão você fica na mão de alguém que pode não cumprir.
E a disponibilidade, que é a terceira coisa. Então, esse líder de tarefas de trabalhos voluntários precisa também se envolver com cada grupo ou cada pequeno núcleo desse de tarefa. Então, o trabalho do líder está todo nesse sentido. Um propósito pode ser longo, mas que ele seja externado ou expressado em passos pequenos, que as tarefas sejam distribuídas em atividades pequenas e que não se dê grandes ocupações ou coisas extremamente importantes ou decisivas para a realização do projeto na mão de uma pessoa específica. Porque nesse sentido, o risco de se quebrar essa cadeia, de se quebrar essa construção é muito grande. Nesse contexto ainda, vale aqui um alerta para um líder de trabalhos voluntários. Um dos grandes desânimos ou um dos motivos de grande que destroem ou acabam ou destrói mesmo um trabalho voluntário bonito, organizado, bem feito e que tem resultado, é quando o líder desse projeto, seja ele o líder do projeto inteiro ou o líder de frações desse projeto, começa a comparar o quanto ele faz em relação ao quanto o outro faz. Em trabalhos voluntários, essa medida ela só convém ser feita para delegar tarefas, mas não a título de quem fez mais ou quem fez menos. Se você entrou num trabalho voluntário, você entrou porque você quis. É por isso que chama voluntário. Você voluntariamente foi lá e entrou. Então, se você entrou, faça aquilo que você tem que fazer e não fique comparando o quanto você fez com quanto o outro fez ou não fez. Quando você começa a fazer essas comparações de quem fez mais, quem fez menos, fulano fez isso, não fez, eu fiz muito, o outro fez pouco, o outro fez muito, fulano fez pouco, começa a criar um clima de todo mundo parar de trabalhar e virar fiscalizador. Todo mundo para de fazer porque fica vigiando quem está ou não fazendo. E a grande questão do trabalho voluntário é esse. Todo mundo que está lá se voluntariou, ou seja, todo mundo que está lá foi fazer aquilo que tinha que fazer, que se dispôs a fazer. Então cada um dá aquilo que tem. Não dá para colocar escala ou exigência ou nível de trabalho para todo mundo que participa do trabalho voluntário. Por isso que eu recomendo, ou minha visão é, propósitos curtos, tarefas pequenas e escolher muito bem quem vai fazer uma tarefa que seja decisiva. Se não achar essa pessoa, o líder desse trabalho voluntário tem que abraçar isso. Porque ele não pode exigir, não tem como exigir, que alguém que se voluntariou faça aquilo que o líder queira. Porque o voluntário faz aquilo que ele se voluntariou a fazer. Na dimensão e no tempo, nas condições de dinheiro, espaço, emocionais, todas as condições que essa pessoa se voluntariou a fazer. Então, a chave ou a coisa decisiva para se liderar um projeto voluntário é ter a dimensão de receber de bom grado aquilo que as pessoas dão. Tem que exercer essa humildade nesse nível. Nossa, é voluntário, então se você deu isso aqui, beleza, obrigado, o que você deu contribuiu. Ou seja, não pesar o quanto deu ou não. Receber de bom grado aquilo que chega. Essa é a natureza de um trabalho voluntário e é isso que faz diferença em esse trabalho voluntário gerar ou não resultado com a contribuição das pessoas que vão passando por lá ou as pessoas que vão chegando e ficando por muito tempo, não tem problema. Ok? Essas relações humanas são importantes. Por isso que eu te convido a dar um like ou dislike nesse vídeo, se inscrever no canal, entender mais sobre isso e acompanhar o que está acontecendo. Vale pensar, liderança está em tudo.